Boa noite a todos. Com grande alegria, grande satisfação que eu, Luiz Fernando, responsável pela palestra do dia de hoje, venho, preparar esse momento de reflexão. Então vamos nesse momento fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações e entrando em sintonia amorosa com o Lar Espírita Luz e Amor, com todos os seus amigos espirituais e principalmente com o nosso querido Mestre Jesus. Que a partir desse momento, todos nós sejamos envolvidos nesse abraço fraterno, nessa corrente de luz e amor, e que essas energias queridas possam retirar de nós aquela angústia, aquela tristeza, tudo aquilo que nos incomoda, que nos causa desequilíbrio, e que durante a palestra possamos receber desses irmãos espirituais, desses amigos queridos, o lenitivo para as nossas angústias e as nossas dores. E as palavras que vamos falar aqui possam realmente tocar em nossos corações, em nossos pensamentos e que nós possamos renovar os pensamentos e os sentimentos. Gratidão, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade bendita. Abençoa a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, como eu disse, meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra no dia de hoje. E o tema da palestra de hoje foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 57. Um tema um pouco diferente, mas um tema, como todos os outros, muito importante. Nós vamos falar sobre o dinheiro. E sempre nesses livros de reflexão, de preparação de ambiente, como é o caminho, verdade e vida, é, existe um parágrafo, baseado em uma passagem evangélica, aonde Emmanuel discorre, sobre o assunto proposto. Então, nesse caso, ele começa dizendo assim nesse parágrafo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essa passagem, esse texto, foi dito por Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. E às vezes, quando a gente fala de dinheiro, muitas vezes, é condenável, muitas vezes falar do dinheiro. Mas Paulo, nessa passagem, ele não condena o dinheiro. Ele simplesmente ele fala que o dinheiro em si, ele não é o flagelo para a humanidade. Esse flagelo, essas coisas, quem causa realmente somos nós mesmos. Por quê? Porque nós nos apegamos, A gente se apega não só no dinheiro, mas a tudo aquilo que é material. E em várias passagens, quando a gente fala, quando Jesus menciona temos esse contato com Jesus através nesse assunto, a gente vê que Jesus, assim, ele sempre busca o quê? Fazer que a gente compreenda que o que é da terra, o que é material, e o que é espiritual. Uma dessas passagens, que ele até nos recomenda, é naquela passagem aonde eles perguntam, a Jesus sobre dinheiro, sobre as moedas, que tem o imperador César, o imperador romano gravado na moeda. E o que Jesus faz, né? De quem é a face que está na moeda? Eles respondem assim, é de César. Então ele fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que ele quer dizer isso?
E César, né, que a moeda em si, né, o dinheiro em si, ele representa o quê? O bem material, né? Aquilo, no caso aqui, era uma pessoa, que era um imperador, né? E o que é de Deus? São os bens espirituais, né? Então, ele faz bem essa diferenciação. Em nenhum momento ele recrimina que a pessoa tenha o dinheiro. Em toda essa passagem, a gente vai ver a outra passagem que também ele fala é da dracma perdida e do óbolo da viúva, né? A dracma perdida é uma mulher, né, camponesa, ela tinha 10 dracmas, né? Uma dracma era uma moeda de prata que valia, vamos dizer assim, hoje, um dia de trabalho, né? Então, um dia de trabalho hoje, dependendo da profissão, varia entre cento e poucos reais a hora, né? Ou até um pouco menos, né? Mas, assim, valia, sei lá, uns 300 reais essa moeda, né? Então, era um dia de trabalho, né? Então, e ela tinha 10 e perdeu uma. E daí o que acontece? Ela pega uma candeia, né, uma lamparina, né, ou algo para poder procurar, varre, limpa a casa até que ela acha essa moeda. Então, nesse caso, quando a gente fala dessa moeda, do dinheiro, né, a gente pode ver, se a gente pegar, por exemplo, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, nós vamos ver que a dracma perdida, ela é o quê? Na realidade, ela representa alguém que se arrependeu de tudo aquilo de errado que fez. Então, era como a história do filho pródigo. Então, a lamparina, né, a luminária que ela acende, a candeia que ela acende, são como que os amigos espirituais, né, auxiliando, né, para que aquela pessoa, no caso representado pela mulher, ela se encontre, né, ela retorne ao caminho do bem, ela se arrependa das coisas erradas que fez e, se arrependa e comece uma nova jornada. Ela vira a chave, né, para fazer o bem, né? E o óbolo da viúva, né, era uma mulher, né? Assim, as pessoas vinham e tudo aquilo que faziam oferendas. E essa mulher, ela tinha poucas moedas, mas era tudo que ela tinha. E ela vai e faz uma oferenda daquilo, né? Então, por que que nesse caso, né? Por que que essas três passagens são importantes? Porque nesse caso, nesse óbolo da viúva, muitas pessoas que iam lá e depositavam as suas moedas, para muitas daquelas pessoas o dinheiro era abundante, estava sobrando, mas para aquela mulher não. Aquilo ali era tudo que ela tinha. Aquela viúva era tudo que ela tinha naquele momento. Então, ela colocou ali tudo que ela tinha e ficou sem nada, né? Então, olha como é assim interessante, né? Então, como o que pode se dizer aí que o dinheiro ele não significa o mal, né? Mas o que Paulo condena é o que? O nosso apego. Toda espécie de mal, né? Muitas vezes vem do nosso apego, né? Por quê? Porque nós temos muitas vezes a abundância, né? E não compartilhamos. Não que a gente tenha que pegar todo o nosso dinheiro, todos os nossos bens, né? E falar assim, bom, eu vou dar isso para aquele, isso para aquele, isso para aquele, né? E ficar sem nada. Não é isso, né? Jesus ele não condena, em nenhuma passagem condena o dinheiro em si. O que é condenável é a má aplicação desses recursos, né? E assim, toda vez que a gente fala de dinheiro, vou dar um exemplo que nós sempre falamos, né? Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar na TCC, eu ia ajudar a ampliar o Lela, eu ia ajudar nos hospitais,
eu ia ajudar, né? Então nós sempre fazemos o quê? Terceirizamos, né? A gente sempre barganha, né? Por exemplo, Jesus, eu vou ser um bom cristão, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muitas pessoas, né? Mas e se não ganhar, sabe? Assim, eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer nada por aquelas pessoas? Claro que eu consigo. Eu dei um exemplo da TCC. Eu ia ajudar lá na TCC. E como que eu posso ajudar na TCC? Fazendo a comida, ajudando aquelas pessoas, levando a palavra amiga, levando o ouvido, né, para ouvir muitas vezes as queixas, às vezes o que a pessoa precisa não é nada mais do que o ouvido da gente, né? Porque às vezes ela quer desabafar, ela quer falar um pouco daquilo que está sufocando ela, né? E não só lá na TCC, isso no nosso dia a dia. Mas então, assim, a gente pode fazer as coisas, se temos recurso, melhor ainda, né? Porque o que é condenável é a gente ter e não repartir, né? E assim, como eu disse, nós não precisamos ficar na miséria para ajudar as pessoas, né? Em nenhum momento a gente critica o conforto, a gente critica você ter um carro, você ter uma coisa assim, cada um, né, é dono das suas conquistas, né? E é importante que a gente tenha conquistas, né? Isso nos motiva, isso nos impulsiona, né? Mas que a gente não deixe, né, ficar acima de nós o que? O orgulho, a vaidade, né? E lembrar sempre que aquele irmão que está pedindo um dinheiro num farol, fazendo malabarismo, né? Ele é uma pessoa que está precisando naquele momento, né? E uma coisa que a gente sempre tem que colocar, porque hoje nós estamos, né? Talvez numa condição melhor, mas e amanhã, né? E se hoje a gente estende a mão, é porque a gente está numa condição melhor, amanhã a gente pode não estar nessa mesma condição, e aí nós precisaremos do que? De mãos estendidas para nós. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, como eu disse, o que é condenável não é a gente ter, é a gente não saber usar aquilo, né? Porque o orgulho, quando a gente às vezes a pessoa nasce num berço de ouro, e você vai ver o quê? Que aquela pessoa é muito orgulhosa, ela é muito ociosa, desculpa, gente, o celular é uma coisa de louco. Então, são infortúnios, né? São fantasmas muitas vezes que nos assombram, né? E o orgulho, a ociosidade, a vaidade, elas o quê? Se instalam nas nossas almas, né? E muitas vezes nos compelem, né? Nos empurram, nos impulsionam ao que? Para longe, né? A nos desviarmos dessa luz que deveria sempre estar próxima de nós. Então, nós pegamos esses caminhos alternativos, nós nos desviamos do caminho reto, né, devido ao apego, devido a tudo isso, né? Então, mais uma vez, o dinheiro, ele é necessário, né, para que a gente possa o quê? Suprir as nossas necessidades, sejam elas de alimentação, sejam elas do vestuário, né? Ou seja, para suprir o nosso dia a dia, que a gente possa fazer algo em família, um almoço, um jantar, um passeio, né? Sairmos com pessoas que a gente ama, né? Então, isso é sempre muito importante. Mas, como eu falei, né, o dinheiro ele sempre que vem nas nossas mãos, né, por caminhos corretos, porque também tem isso. Muitas vezes o dinheiro que chega na mão de algumas pessoas, ele não é um dinheiro limpo. Ele é fruto que de um vício, né, que ele teve que vender drogas para ter aquele dinheiro, né? Ele usou de coisas na política para ter aquele dinheiro, né? Então, assim, desde que o dinheiro ele chega nas nossas mãos, mas ele pode vir por caminhos retos ou não, né? E o que vai acontecer? Como que a gente tem que avaliar? A nossa consciência,
né? A nossa conexão espiritual vai falar, poxa, esse dinheiro, né? A gente, eu ganhei com o esforço do meu trabalho. Perfeito, né? Então, isso, quando a gente faz isso, através do fruto do nosso trabalho, vem a claridade divina para nós. Então, é um amigo, né, que te busca, né, a orientação, muitas vezes sadia, né? Por quê? Porque a gente sabe, esse dinheiro é um amigo, né, que está nos ajudando, né? E com certeza, né, vai fazer que a gente faça o melhor. E o que nós temos que fazer, né? A gente tem que estar bem cientes. Tudo que nós fizermos, bom ou mau uso, nós vamos o quê? Responder a Deus, né? Por quê? Porque nós vamos dar uma diretriz para empregar aquele dinheiro. Nós vamos dar uma diretriz para aquele dinheiro. E se dermos uma boa diretriz a esse dinheiro, ótimo, né? Estaremos de acordo com aquilo que nós sabemos através da passagem do Evangelho. Mas se dermos mau uso, né, esse processo ele vai ser o quê? Mais longo, né? Vão ser mais voltas, vão ser mais vai demorar mais, né, para a gente conseguir essa nossa elevação, essa nossa capacidade de nos desprendermos do orgulho, né, de nos desprendermos de tudo aquilo que da vaidade, de tudo aquilo que nos afasta, né, do que é bom. Peço desculpas aí, pessoal, porque tem um cachorro aqui no vizinho que está desvairado, né, latindo o tempo inteiro. Então, eu gostaria de agradecer a todos, dizendo mais uma vez que o dinheiro ele não é um mal, ele é necessário, como eu disse, para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades básicas, né? E que sempre que nós tivermos em abundância, que a gente possa dar um destino, uma aplicação melhor para ele, em benefício de irmãos, de amigos, de pessoas que a gente realmente pode ajudar, né? Basta que a gente queira. Mais uma vez, né? Não que a gente não desperdice, né? Com coisas supérfluas, né? Que nós possamos realmente usar com propriedade, com carinho, né? E sempre da melhor maneira possível. Que o orgulho, a vaidade, né, possam cada vez mais estar distantes de todos nós. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade. Então, nós vamos nesse momento agora, mais uma vez, fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações e entrando em sintonia amorosa com essa espiritualidade amiga. E nesse momento, vamos sentindo toda a equipe espiritual nos envolvendo em nossos lares, estão conectados com o lar espírita Luz e Amor, e essa equipe vai retirando de nós tudo que não serve mais. Aquele espinho no nosso coração, aquela angústia, aquela tristeza que muitas vezes nos assola. E em seu lugar, tudo que vai sendo retirado, ao mesmo tempo vai sendo substituído por energias de luz, de amor, de paz. Essas energias que renovam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enchem o nosso coração de muita luz, muita paz, de muito amor e principalmente fortalece a nossa fé. Que essas energias que acabamos de receber possam nos preparar para seguirmos em nossa jornada, respeitando tudo aquilo que conhecemos e que ouvimos nas mensagens do Evangelho, principalmente hoje, de usar, né, que nós possamos transformar o dinheiro não num fim, mas num meio de conquistarmos tudo aquilo
de bom que queremos para nós e para os nossos semelhantes. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus.